Paz do Senhor a todos. Mais um dia aí na presença do Senhor, agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que Ele nos concede, né? E cumprimento os irmãos que vão ver esse vídeo. Que a paz de Deus esteja nessa manhã de sábado em cada lar, cada coração, que esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. E eu queria meditar com os irmãos hoje na palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 5. Vamos ler Romanos capítulo 5, bem? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, o que quer dizer que nós fomos justificados por Deus, né? Temos paz para com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Deus, Ele nos agraciou com a sua perfeita graça. Em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos tirou, né? Nos deu vida quando ainda estávamos mortos. E como a gente está morto em vida? É quando nós praticamos as nossas próprias vontades, né? E segundo as vontades de Deus, nós estamos em rebeldia quando fazemos a nossa própria vontade. Então, Deus nos considera um morto, né? Porque nós não estamos nesse mundo, nem eu e nem você, para fazer a nossa própria vontade, sim a vontade de Deus. E Deus, através de Jesus Cristo, Ele tem que ser o centro das nossas atitudes, das nossas ações. E o culto não deve ser somente dentro da igreja. O culto é com a minha vida, a sua vida, com o nosso testemunho, seja na nossa casa, no tratamento com a esposa, filhos, nossos companheiros de trabalho, honrando os patrões, a empresa, as amizades. O culto é com o nosso testemunho, né? Isso é graça. Então nós temos a esperança, nós temos confiança, porque a graça veio para nós. Não é nós mesmos que vamos lá e buscamos a graça. Isso é dom de Deus, como a palavra vai dizer em outro canto, né? A fé é um dom de Deus, não é nosso, para nós não acharmos que somos alguma coisa, né? Então Jesus, pelo seu infinito amor, graça, misericórdia, Ele nos presta esse favor, a qual nós não merecemos. Mas através dele, do amor dele, Ele nos chama, Ele nos convida à fé. E nós caminhamos não por vista, e sim por fé. Porque somos pecadores, somos falhos, temos muitos defeitos, inúmeros defeitos. Mas não adianta eu apontar o erro do meu irmão lá na frente. Se ele apontar de lá para cá, tem defeito também. Então nós cristãos somos agraciados pelo amor de Deus. E não somos melhores em nada. Somos servos de Deus, fazendo a vontade dele, para nos tornarmos pessoas melhores, que ele faz isso quando ele gera fé em nosso coração. Então nós transmitimos isso com as nossas vidas, nossas boas ações, e praticando a boa obra que o Senhor nos deu, que é falar dele para as pessoas, amar ao próximo, praticando boas ações para o nosso próximo. E eu creio que nisso se consiste a fé que Deus coloca em nós, em praticar o amor, né? Que a Bíblia fala, se eu não tiver amor, eu nada serei como um símbolo, né? Que só tem barulho e não tem nada dentro, né? Aquele sino grandão, ele faz muito barulho, mas não tem nada dentro, né? Você pega um tambor vazio, você bate nele, ele só faz barulho, mas não tem nada dentro.
E o Senhor nos enche com o Espírito Santo dele para nós praticarmos as boas obras, boas ações, ajudar o necessitado, socorrer nas nossas capacidades, né? Que de acordo com o que nós podemos, porque a vida ela é trabalhosa para todos nós, né? E a Bíblia fala para a gente abençoar as pessoas com os nossos recursos. E às vezes, muitas vezes é limitado, né? Então nós usamos disso dentro da nossa capacidade, amar o próximo, ajudando, socorrendo, né? E principalmente dando o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Vou continuar um pouquinho a leitura aqui. Versículo 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência produz a experiência e a esperança. Então as dificuldades das pessoas que não têm Deus, não têm um relacionamento com Deus, elas se desesperam, elas acabam, né, querendo fazer as coisas por sua própria conta, tomando atitudes, muitas vezes no calor da emoção, né, e se arrependem pouco tempo depois. E nós temos a esperança em Jesus Cristo. Então nós não nos apavoramos na situação difícil, nós não nos desesperamos, né, na situação difícil. E sim, nós confiamos no Senhor. Nós entendemos que está difícil, a dificuldade vem, as tribulações vêm, perseguições vêm, mas nós temos o ajudador, o grande intercessor, né? Que é o único intercessor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual nos amou e nos chamou a esta graça, né? Que é a fé que Ele colocou em nós. Então nós não temos medo. Muitas pessoas preocupadas com se o país vai se tornar comunista ou não através da política, político A, político B. E nós não, nós confiamos no Senhor. O salmista vai dizer que muitos confiam em carros, em bens materiais, no seu dinheiro, né? Confiam nos homens. Mas nós cristãos que estamos firmes na presença de Deus, nós confiamos em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. A nossa confiança está nele, somente nele. E não importa o que o homem possa nos fazer. O importante é a confiança que nós temos em Deus. Porque aqui nós estamos de passagem. E na vida vindoura que o Senhor nos promete, nós não nos importamos com o mal que o homem possa nos fazer aqui. Nossa confiança está em Deus. E versículo 4. A paciência, a experiência e a experiência, a esperança, né? A tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, é a fé. Através da nossa fé que Deus coloca em nós, que não é nosso, é dom de Deus, Ele nos concede o Espírito Santo, o qual... Deixa eu... Aqui. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, Jesus, Ele se fez pecado por nós. Ele morreu por nossos pecados. Jesus não praticou uma maldade, não teve um pecado. Ele foi morto por só fazer coisas boas. E mataram Ele. Né? E Ele nos amou e nos concedeu o Espírito Santo. Para que, como ele já tinha dito, que o reino dele não é desse mundo. Porque a Bíblia vai dizer em outro lugar que nesse mundo jaz no maligno. E o reino de Deus não é desse mundo. Ele chama pessoas à fé para apresentar Jesus para as pessoas, para ganhar a salvação das nossas almas e futuramente morar com Deus. E nisso
se baseia a nossa fé. Nós cremos e vivemos, e nos movemos e existimos por causa dessas palavras. Porque somente um que é capaz de tirar pecado, somente um que é capaz de morrer para a salvação de muitos. O primeiro Adão falhou, né? Só que o segundo Adão não falhou. O sacrifício dele foi suficiente para a salvação de nossas almas. Então, Deus derramou o Espírito Santo em nossos corações para que nós tenhamos vida nele, em Jesus, não em nós mesmos. E que isso seja uma reflexão para o nosso dia e que nós venhamos a colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas e que o nosso culto seja permanente. Que a nossa vida seja um culto, seja um sacrifício vivo no altar de Deus. E que Ele venha se agradar de nós e ter misericórdia de nós. Eu oro nesse momento, pedindo a você que vai assistir esse vídeo, que o Senhor venha entrar na tua casa, na tua família, que o Espírito Santo de Deus venha conceder graça e gerar fé em cada coração que ouvir essa mensagem e que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a prosseguir, porque os dias são maus, mas Deus é maior, Deus é mais, Ele é maior do que todos os nossos problemas, Ele é o Senhor de nossas vidas e se cremos dessa maneira, a chance de vitória já está garantida, porque Jesus é o Senhor. E nele depositamos nossa confiança e a nossa fé. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Na paz do Senhor. Amém.